Olá a todos, sejam bem-vindos ao Daily Stories do Grupo Cidade de Comunicação com meu grande amigo Mauro do Instituto Tecnológico Federal do Ceará. Eu adoro quando você mistura, porque dá a oportunidade de dizer que antes de ser Instituto Federal do Ceará, era a Escola Técnica Federal do Ceará. Eu sou filho da Escola Técnica, né? Uhum. Eu sou da Escola Mineira de Tecnologia. Ah, beleza. É a mesma casa. É a mesma casa ali, dividida em vários lugares. Mauro, como nós somos filhos, você é pai, né? Eu ainda sou filho, você é pai. Você foi reitor por um bom tempo, né? Aí eu pergunto para você, daquela época das escolas técnicas para cá, você acha que o Brasil caiu num abismo tecnológico por ter investido mais em quantidade do que qualidade? Eu diria que sempre nos faltou e ainda nos falta uma visão de futuro, né? E ousadia. Né? A visão de futuro é aquilo que eu tenho, eu até escrevi artigos sobre isso, chamada a política do óbvio. Né? A política do óbvio, em que eu posso citar até um exemplo. Você tem aí hoje oportunidades para qualquer aluno meu que antes de terminar o bacharelado em ciência da computação ganha lá 3, 4 mil reais sem terminar. Depois que termina, ganha 5, 6. Então, de repente, essa área, que é uma área transversal, é uma área a mais. Ela não é uma área vista nas políticas públicas como uma área que atrai o jovem, né? Porque o lúdico da computação, da telecomunicação, é muito forte. Todo jovem gosta de jogos, todo jovem gosta de estar fuçando, mexendo. E eu diria que tem faltado nas políticas brasileiras, primeiro essa visão, né? E a ousadia, né? Em cima disso. Eu cito um exemplo que eu gosto muito na área econômica, por exemplo, percebe-se que os países que oferecem qualidade de vida como Noruega, Dinamarca, esses países nórdicos, por exemplo, né, mesmo os países europeus, os países que oferecem melhor qualidade de vida ao seu cidadão são países que não têm uma economia baseada na venda de conhecimento. Na venda de conhecimento. Por exemplo, você paga aqui 1.000, 2.000 reais no celular e lá, tirando os impostos, tem zero. Tem zero de inteligência brasileira deles. Então a gente paga 1.000, 2.000 reais. Nós temos aí o quê? Cada brasileiro tem um celular, nós temos 200 milhões de celulares e nós pagamos, esse dinheiro vai lá para fora para financiar a qualidade de vida de quem vem tecnologia e não estão errados. Eu então continuo dizendo que a gente precisa redirecionar as nossas prioridades. Naturalmente que o Brasil é o 12º país em economia, agora voltou a ser o 12º. Já chegou a ser o 8º. Já chegou a ser o 8º. Mas olha só, mesmo quando ele era o 8º, ele ocupava a 155ª posição do IDH. É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Para o pessoal que não conhece. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, nós temos um país, e Fortaleza é um exemplo disso também, extremamente desigual. Né? A gente se acostumou a isso, mas, pessoal, eu dizia para os meus alunos, eu tenho muito aluno jovem, eu dizia, olha, eu como terráqueo, quando eu vejo alguém na lata do lixo procurando comida, né? E isso é uma situação muito humilhante. E quando você pensa no mundo, não é? Eu dizia para os meus queridos alunos, eu digo, olha, precisamos cuidar do planeta, porque nesse planeta de vocês, né, tem gente que ainda morre de sede. Eu não sabia que tinha gente que morria de sede, eu sabia que tinha gente que morria de fome. Eu também. Mas eu tenho um amigo missionário, que ele trabalha no Quênia, e a missão dele é furar poços, porque tem gente que morre de sede, né, no Quênia. Então significa dizer que nós temos um mundo muito desigual, né, e acho que essa mudança assustadora da tecnologia, ela tem, de certa forma, sido responsável pela piora, né? Pela piora. Não se concebe no século XXI, nós estamos em 2023, né? Já? Já. Pois bem, 2023, já... 2023 você tem esse quadro, como eu falei, países como o Brasil, 12ª economia, gente que né, tem essas dificuldades de alimentação básica. E qual é o comentário à luz da sua pergunta? É que faltam políticas
para poder, por isso que eu não óbvio, para poder priorizar aquilo que, no caso da tecnologia da informação e comunicação, a TIC, o lúdico atrai o jovem gosta de movimento, de mexer, de se enfronhar em coisas de movimento, e ao mesmo tempo uma área que dá sustentabilidade, gera renda, né? Isso é uma política que podia ser mais audaciosa e nós não temos. Vamos lá, porque os estados hoje têm carência de políticas de estado. Engraçado falar uma redundância dessa, mas é verdade. A maioria tem políticas de governo por conta dos mandatos de 4 anos. Né? 4 anos não dá para se fazer nada sem pensar em estratégia de um país, né? Principalmente, né, no caso específico do estado. Mas aqui no Ceará, por exemplo, nós temos uma política de estado muito bem definida para o hidrogênio, né? Perfeito. Isso aí e de certa forma para a educação também. Olha, a educação merece um destaque porque eu não tenho dúvidas que a melhora que a gente tem a esperança, digamos assim, do Ceará fazer uma mudança na sua economia. Você sabe que nós temos 2% da economia brasileira há muito tempo para um estado que tem 4% da população. Né? Esse disparate entre ter 2% da economia e ter 4% da população é um desafio que tem atravessado vários governos. E há um consenso, né, entre economistas, entre políticos, né, os bons políticos, né, de que nada acontecerá sem a educação. Eu posso até fazer melhorias na economia, mas se eu não fizer na educação, eu vou ter cada vez mais esse assinte que é essa desigualdade que a gente verifica ao andar na beira-mar, andar no Rio de Janeiro, em Ipanema, ou em qualquer canto do Brasil que você percebe esse país desigual e que precisa de você, jovem, que está nos escutando. Você é a nossa esperança. E o que não falta aqui é jovem, né? Os jovens aqui que estão nos escutando, que é a nossa audiência aqui no nosso canal. E eles, óbvio, Mauro, eu acho que a grande pergunta também que o jovem faz é, poxa vida, antigamente nós tínhamos uma escola técnica, onde você acabava a escola técnica, você tinha bons empregos, você saía da escola técnica com bons empregos, né? E a escola técnica foi aí o berço aí de vários profissionais que nós temos hoje. E ainda né? Temos ainda, a rede aumentou, né? É bom lembrar que a rede, quando eu fui diretor da Escola Técnica Federal do Ceará, nós tínhamos 3 unidades do Ceará, Fortaleza, Cedro e Juazeiro. Hoje nós temos 35 unidades. Nós passamos de 6 mil alunos, que era o que nós tínhamos na época, para 45 mil alunos. Então, eu acho que essa coisa continua. O problema é que o mundo mudou. O mundo mudou, os desafios são outros e, como diz o Yuval Harari, daquele livro famoso 21, a história do século XXI, que eu adoro, aquele livro, ele diz o seguinte, olha, e aí eu me dirijo agora ao jovem, né? Que é o jovem. Olha, você primeiro tenha cuidado com o que os adultos dizem, né? Os adultos que falam para você como é que vai ser o futuro, tenha cuidado, porque eles não sabem como é que vai ser o futuro. A própria escola está atrasada. Eu mesmo tenho feito agora palestras falando sobre a falência da escola. Então, o que você precisa fazer é ter cuidado e se reinventar, né? Essa palavra de ordem do Harari, né? Reinventar-se é você procurar ser mais criativo, você fazer, ao invés de estar só pegando a informação, vá atrás do conhecimento, né? Informação e conhecimento há uma distância semântica muito forte. Infelizmente a nossa escola ainda é a escola da informação. Isso. Né? Mas isso também pode ser uma relação difícil entre a academia. Quando falo academia, eu também não cito só as universidades e faculdades, mas também as escolas técnicas. Porque será que o mercado não está consumindo bem os tecnólogos? Olha, nós temos aí tem uma coisa intrincada, né? Se você tem... Eles reclamam que não tem mão de obra para TI, mas ao mesmo tempo você pode formar os tecnólogos para ganhar a mesma coisa. Não tenha dúvida. Eu diria até que, graças a Deus, o mercado deixou de ser cartorial. No século passado, né, aqui há 30 anos, você só conseguia qualquer emprego se você tivesse um certificado, um diploma, né? Hoje essa coisa, eu não vou dizer que acabou, né? Mas uma empresa, quando ela quer contratar, você que é empresário, eu quero saber se o garoto sabe fazer, sabe executar uma tarefa, sabe programar. Ou seja, o diploma, ele é apenas um elemento facilitador de uma triagem, mas ele não é mais. Essa coisa cartorial acabou. Então é muito importante
essa questão da desenvolver a criatividade, né? Essa coisa que eu digo que a escola não faz um esforço, né? A escola continua na informação, ela esqueceu que a informação está solta em qualquer canto, basta acessar o Google que a informação está. Ela devia dedicar o tempo todo dela para exatamente treinar o jovem em resolver problemas, em procurar soluções, em criar, passar lá esse precioso tempo na escola treinando a criatividade dele, né? Isso aí, para mim, faria a diferença. No caso do Brasil, eu falava que a coisa é intrincada porque você tem o próprio mercado, né? Você tem o mercado interno, você tem condições, são muitas coisas para poder definir, não basta você ter só boas escolas, mas evidentemente que o princípio é a boa educação. Mauro, a gente vai fechar esse bloco aqui, mas no próximo eu vou voltar a cutucar você, porque eu quero saber o seguinte: afinal de contas, o governo tem ou não tem responsabilidade com esse abismo? E como é que o governo vai conseguir, através de políticas de Estado, alavancar a tecnologia da informação em nosso país, para a gente não ficar refém aí de China, de Europa, de Ásia? No próximo bloco aqui com Mauro. Iniciando aqui o segundo bloco, eu queria fechar aquele último com a plagiar. Você lembra do Cavalcante? Nossos comerciais, por favor, você lembra? Olha, isso é antigo, hein? Eu nem sei se ele encontra isso na YouTube. É antigo. Nossos comerciais, por favor. Eu ia fechar isso com nossos geração, comerciais. Hein? Isso aí é o registro, é o símbolo de uma geração. Sim, né? Claro. Quebrava os discos. Essa porcaria. Blá! Você lembra disso aí? Era um estilo, né? Era um estilo... Depois a produção coloca aqui Sérgio Cavalcante, aqui o vizinho. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. O Sérgio acho que é o filho dele, não sei. Não, é Flávio Cavalcante Júnior, que ainda está vivo. Um dia né? Ele respondeu um post de um dos nossos amigos lá do Iracema Digital. Mauro, voltando à pauta, como é que você me diz aí a questão do governo, gente? Quando a gente fala governo, a gente fala governo federal, governo estadual, governo municipal. Governo de uma forma geral, né? De uma forma geral. Mas eu acho que o governo federal é ainda mais impactante por conta de ter mais recursos e capacidade de ter um envolvimento geopolítico para conectar o país com esse movimento, né? Nós temos aí a China. O que era a Coreia aí na década de 80, Mauro? Exatamente. O que era a China na década de 80? O que éramos nós na década de 80? Os países asiáticos, né? No final dos anos 70, a Coreia, até um dia desse aí, não tinha nada. E o caso da Coreia, é claro, foi um planejamento estratégico na educação. Na educação. Na educação, exatamente. Também os subsídios para alguns players, né? Certamente. Certamente não é só a educação, mas eu diria que sem a educação, a Coreia não teria, a Coreia do Sul, né? Nós estamos falando... Não é daquele cara que solta foguete, né? Andou soltando os foguetes ontem, mas ela, com certeza, a base é a base educacional, né? Com certeza. É porque o que eu penso é o seguinte, nós tivemos alguma vez, o banco, eu vou aqui falar abertamente, o BNDES aí desenvolvendo algumas multinacionais brasileiras para trabalhar de alimentos, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas... De repente, cadê a indústria de tecnologia que não foi abastecida com subsídios do banco, não teve investimento, não existe capital de risco, ou seja, não tem... nós somos um país, queira assim, queira não, nós somos um país pobre, não é um país rico. Né? Podemos ser ricos de riquezas naturais, de um público maravilhoso, um povo maravilhoso, mas nós somos pobres. E por que nós não temos subsídios para desenvolver empresas de tecnologia aqui no nosso país? Essa questão de ser pobre ou rico é uma questão ideológica por trás, que nós não vamos discutir aqui, né? Até porque, se nós somos a 12ª maior economia do mundo, nós não somos tão pobres assim. Nós somos pobres na distribuição, né? Nós somos pobres na hora que você tem, 1, 2, 3, 4% tendo mais dinheiro do que o resto da população. Sim. Então nós somos muito pobres na questão da concentração de riqueza, que faz desse país um vergonhoso quadro de distribuição de renda, né? A nossa qualidade de vida nas periferias, né? Cada vez pior. O que eu acho é que precisa ter uma audácia, essa audácia que a Coreia, você falou há pouco, teve, né? Um planejamento e uma audácia no planejamento. Ou seja, você precisa ver
qual é a onda? O que é que está acontecendo? Nós estamos chegando tarde dessa questão do digital, né? Nós estamos atrasados no digital, né? E eu falo isso, né, citando um exemplo... Mas nós já fomos os pioneiros disso, concorda, irmão? Nós já fomos o primeiro na automação bancária. Mas por que a gente era o primeiro na automação bancária? Lembra por quê? Por causa da reserva de mercado. Não. Eu me permita fazer não, aqui um mas isso aqui não é uma entrevista, aqui é um debate, um debate, bate-papo, senão não vai virar. Então, olha só, nós éramos o primeiro, olha que paradoxo, porque o nosso sistema financeiro era tão maluco, que se a gente não tivesse um sistema informatizado, a gente não conseguiria controlar esse sistema maluco que foi um período, né? Evidentemente que eu concordo com você. Overnight você tinha inflação, né? Você gigantesca, coisa de louco. Então isso obrigou a gente a ter uma expertise, né? Também eu tenho que reconhecer a história da reserva de mercado da época, que como diz o Toninho lá Provida, que tem um amigo chamado Toninho da Meroca. Como diz Toninho da Meroca, essa reserva de mercado é uma faca de 2 legumes. Porque de um lado a reserva de mercado, ela cria facilidades, e todo país faz isso. Agora, isso precisa de uma certa maturidade. Você não pode, por exemplo, fazer uma reserva de mercado que isola, como aconteceu de certa forma no passado. Você atrasa, de um lado você favoreceu a criação de empresas no Brasil, mas por outro lado você também afastou tecnologicamente a sociedade do desenvolvimento, porque havia dificuldades de acesso. Né? Então, um computador custava quase $4.000 quando você comprava no Paraguai por $800. Exatamente. Eu, por exemplo, sou defensor de uma reserva de mercado assim, saudável, que ela seja, digamos, racional, que ela tenha começo, meio e fim, e que ela tenha estratégias. Não é fazer reserva de mercado por fazer, porque o político precisa de um bom discurso, né? No digital, não. É porque, por exemplo, a história do Brasil fazer chip, né? Que é um desafio. O caso da Itaúcom, né? Do Itaú, que houve também, apoiou na reserva de mercado para desenvolver chips para automação bancária. Tem que ter uma política planejada. Então, eu acho que isso precisa ser discutido com a sociedade, né? Que muitas vezes acontece e não ser discutido. Então precisa a gente ouvir, inclusive, outra coisa. Será que vale a pena a gente desenvolver o chip? Tem que verificar se esse ufanismo ele é uma oportunidade tecnológica e econômica. Não estou dizendo que não é, nem que é. Estou só dizendo que precisa ser analisado. E não fazermos isso por ufanismo, por saudade do passado, né? Até porque está difícil a gente alcançar a Intel e outros fabricantes. Pois é o que eu estou falando. Não adianta também você agora começar a obrigar, vamos exagerar, obrigar a indústria nacional a usar chips locais que tenham um desenvolvimento, uma performance, um desempenho aquém, né? Que, de certa forma, aconteceu algo parecido em algum momento da reserva de mercado no passado. Mas você não acredita, por exemplo, que a gente, em vez de ficar somente desenvolvendo startups com software comercial, a gente não poderia trabalhar startups que desenvolvessem hardware? Uma coisa é chip, outra coisa é hardware, outra coisa é software, né? A gente sabe disso. O chip é uma coisa complicada, né? E que precisa um certo cuidado, como você falou. Não adianta desenvolver um chip que não tem o desempenho, né, dos concorrentes internacionais, e aí precisa de um estudo para ver se vale a pena gastar dinheiro numa linha em que a gente está muito distante, ou é melhor gastar dinheiro em outras linhas, como do hardware mesmo, né? Já o software, qual é a vantagem do software? O software me atrai muito, porque aí entra na política do óbvio, né? Um estado como o estado do Ceará, semiárido, com dificuldades que nós conhecemos, de repente ele tem, vamos lá, qual é o sucesso do hidrogênio verde? Acho que é um planejamento bem elaborado. Mas em termos de insumos, o vento, nós temos uma energia. O hidrogênio verde só tem sentido porque nós temos aqui o insumo da sua produção, que é cara. A hidrólise é muito cara, então você tem vento e sol. Isso. Vamos pegar o mesmo raciocínio para a questão de uma fábrica de jogos que o Ceará poderia ter. Isso. Qual é o insumo para uma fábrica de jogos? Inteligência, evidentemente. Você ter... o insumo principal é você ter jovens, né? Você ter academia. E tudo isso nós temos. Olha, no estado do Ceará nós temos hoje quase 100. No interior nós temos mais de 100 unidades de nível superior
no Ceará. Mais de 100 unidades. Só o IFCE tem 35. Mas tu não acha essa balança desigual? Nós exportamos capital intelectual para o ITA, para o Sul. Aí já e o que os fundos de investimento trazem de volta? Tá, mas aí já é outro problema. Eu queria primeiro era defender que a existência, para poder não me perder na questão da fábrica de jogos. Certo. O que seria uma visão política correta? Ora, a exemplo do hidrogênio verde, que só é sucesso. Por que o hidrogênio verde não é sucesso lá em Santa Catarina? Porque não tem as Porque condições. não tem vento. Senão seria. Senão seria. Então, o que é que nós temos? Nós temos um capital humano extraordinário. Os nossos jovens são muito inteligentes, já mostraram isso nesses concursos que tem por aí. Então, se nós temos um principal insumo, se a ferramenta para poder desenvolver software não é tão cara assim, né? Um computador de R$1.000, R$2.000, R$3.000 já consegue fazer isso. Então, seria uma grande jogada econômica, social. Por que social? Na hora que a gente está engajando o jovem, nós estamos tirando o jovem do meio da rua, claro, da vulnerabilidade para o tráfico, etc e tal. Por que essa política não é vista de uma maneira, sabe o quê? Inovadora, avançada, audaciosa? Não, o que você vê são ações isoladas, tímidas. Quer dizer, como é que eu trato uma estratégia dessa, da mesma forma que eu trato outras estratégias que não têm impacto? É isso que eu estou tentando dizer, Mas é Paulo? porque você não acredita que também que é um problema cultural nosso, não? Mas o governo existe para quê? O governo existe, ele é pago pela gente para poder fazer estudos, não é? E nesses estudos, por exemplo, você agora me lembrou de uma coisa. Sabe qual é uma palavra que de certa forma, é uma inimiga da inovação? E foi muito usada no Ceará? Não. Vocação. Vocação. Já escutei. Olha, vocação. Porque nem vocação para o turismo. Olha, a vocação. Pro... Você tem lá um determinado local que tem vocação, digamos, para fazer, digamos, prato de cerâmica, coisa e tal. Nada contra. Pelo contrário, eu sou um cara da cultura, coisa e tal, né? Eu tenho até música aí. Eu sei. Sei. Mas de repente, cara. Um dia eu quero entrevistar você e o Ricardo aqui para fazer na um música. som. Na vou música. Vamos marcar? Vou trazer meu ukulele. Vamos marcar? Já vamos marcar. Vamos falar de Olha, já aprendi uma música, Stand By Me, no ukulele. Vou tocar aqui ao vivo então, e a cores. Pronto, ó, tá bom. Aí, gente, tá marcado, agendado aqui. Vamos falar. Dá para fechar a história e me perder. Eu acho que precisa ter o governo existe para isso. O governo existe para fazer políticas públicas. Então, nesse sentido, ele precisa fazer um estudo e mostrar que na hora que ele investe em áreas que dão maior geração de renda, né, que não precisa de grandes investimentos, então ele deveria investir naquilo que tem impacto social, econômico, cultural, não é? Toda a área de energia, economia criativa, toda a área. A própria definição de economia criativa, ela precisa da tecnologia da informação. Por que a tecnologia da informação não é o pau que rola em todos os recantos desse Estado? Nós temos aí um cinturão digital, não é? Que poderia ser mais bem aproveitado. Por que é que não tem uma política para poder você... Vamos lançar essa ideia aqui, né? Uma ideia que, inclusive, eu tentei lançar em 2003, quando eu fui secretário de Telecomunicações, e aquela vaia silenciosa, né, de quem não acredita. Mas hoje já dá para falar nisso. Colocar a internet em todo buraco. É a universalização da internet. Sim. Internet igual a luz, igual a água, igual ao oxigênio. Em 2003, quando eu estava no Ministério, isso já era uma lei na Finlândia. Já era uma lei que o Estado tinha a obrigação de disponibilizar o acesso à internet. E hoje, passado aí, né, quase 20 anos, nós ainda temos vários jovens, várias pessoas que não têm acesso. Então, não é um paradigma. Todo mundo sai dizendo aí, nós somos o centro dos cabos submarinos, a internet do mundo da América do Sul passa por aqui, nós blá, somos blá, blá. Né? A cidade mais conectada do país em termos relativos, né? Mais conectada do país. O problema, sabe o que é? Tu sabe que eu sou advogado. Eu tenho que te agradecer, sabe por quê? Porque isso é como te falar, é um exemplo forte, sabe de quê? Da desigualdade social desse país. Exato. Você tem um Estado que tem uma coisa inédita que é a chegada dos cabos submarinos. Isso, exatamente. Você tem um cinturão digital com 140 mil quilômetros de fibra ótica. Repete, por favor. Olha, em 2007 eram Escuta só isso, Em 2007 havia um projeto feito pelo Fernando Carvalho, né, que nós conhecemos bem, 3 mil quilômetros. Isso já era ele arrodeava, como diz o cearense, ele arrodeava o nosso estado.
E aí hoje nós temos 140 mil quilômetros, 140 mil quilômetros de fibra ótica. Todos os nossos municípios eles têm fibra ótica, né? Nós temos inclusive uma empresa, a Brisanet, que ganhou o leilão 5G e é a segunda maior provedora do país. No entanto, tem que fazer uma referência para eles também. Tem que fazer uma referência. Zé Roberto é a figura que nos orgulha, né? O Zé Roberto da Brisanet. Mas olha só, por que isso acontece? Porque o país é um país, e o Estado do Ceará também, de desigualdade, que não se indigna com a desigualdade, porque é para você ficar indignado. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouquíssimo, né? Se você tem esses números que confrontam com a realidade. Exatamente. Bom, para finalizar, Mauro, estamos chegando aqui no final. Vai ter outra, né? Porque não tem jeito, é muita conversa. Muita. Para a gente finalizar nosso bloco, foi muito importante. Ó, games. Games, essa é a palavra-chave. Fábrica de games. Inclusive, vamos discutir isso aí no ecossistema de inovação, vamos discutir em todo o ecossistema. Rapadura, Iracema, queria fazer uma referência aqui ao Daniel Goulart, né? Daniel que é um grande defensor, né? Isso, vou marcar uma entrevista. Diz que quando ele nasceu, a parteira pegou o Daniel, que bateram assim para ver se a criança chora, ele falou, games! Não dizem? Não Daniel Goulart vai estar aqui também com a gente no Deu Stories aqui também. Junto, vai ser uma interessante que ele vai estar e logo depois vai estar o Análio também. O Análio Rodrigues, aliás, me permita, Análio Rodrigues, quando eu fui secretário aqui do Estado, né, de Ciência e Tecnologia, o Análio, em 2007. O Análio prestou um grande serviço a esse Estado, porque ele trouxe uma palavra que ninguém conhecia. Sabe qual é a palavra que ele trouxe? Inovação. Então, o cara que você está trazendo, o cara da inovação do Ceará, ele merece uma medalha, né? O homem da inovação do Ceará pelo pioneirismo. É isso aí. Mauro, olhando ali para a turma que está ali, o último recadinho para o jovem que está nos assistindo, tá? Que está ali ansioso e fala, poxa vida, esse cara me deu uma luz aqui. Como é que eu faço, Mauro? É que eu faço, mano? Onde é que eu vou? Vamos lá. Onde é que eu me conecto? Muito bem. Eu posso dar um recado filosófico? Pode? Depois eu dou. A casa é sua. Então vamos lá. Olha, eu tenho 2 recados para vocês, né? O primeiro deles, né, é do Don Quixote de La Mancha, né? Quem assiste minhas palestras sempre me vê porque eu acho isso fantástico. O Don Quixote de La Mancha, quando ele estava para morrer, né? Como todo mundo vai morrer, não sei se você está sabendo, todo mundo vai morrer, tá sabendo? Todo mundo morre. Não, mano. Menos aquele cara lá, o Ray Kurzweil, disse que não vai morrer, não. O futurista lá da... Então, quando ele estava perto, o Sancho Panza, né, disse, mestre, perdoe-me por ter tentado tirar o máximo de você. E ele responde, não foste tu, Sancho, mas fui eu mesmo quem tentou tirar o máximo de mim. Isso é o melhor que o homem pode fazer na vida. Então eu deixo esse recado para o jovem, não desista, né? Dê o máximo de você, né? Valorize essa dádiva que é a vida, né? Isso não tem nada a ver com religião, né? Isso tem a ver com a percepção, né, de quem já tem mais de 60 anos, né? De que a coisa mais importante que vocês demoram a perceber é o tempo. E esse tempo ele tem que ser bem utilizado, não só, né, em teu favor, mas do cara que está ao lado, né? Não tem graça ser feliz sozinho, então vamos nos ajudar, vamos embora. Esse é o espírito da cidadania, de uma sociedade que tem que ser construída. E você, vou dizer uma coisa que não tem saída, você é o nosso futuro líder. Não tem saída, daqui a 5, 10, 15 anos, você que vai estar aqui no lugar do Paulo, no meu lugar, falando para os jovens que estão começando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo The Stories. Você tá me devendo no próximo a música. Eu vou trazer meu ukulele. Tocar aqui, vai cantar. Vamos falar só de cultura musical e quem sabe até da padaria espiritual também, né? Opa, essa aí. Vamos falar. Trazer mais alguém também, né? Manda essa turma olhar o que é a padaria espiritual. Gente, aí. Pesquisa a padaria espiritual. É uma coisa para o Ceará se orgulhar, pessoal. O Ceará teve um movimento em 1892, né? Chamado Padaria Espiritual, cujos criadores estão ligados aqui na genética, aqui na ascendência, da descendência aqui na acho que é por isso que a gente fica nessa angústia. Não, mas é dizer de mudança, que... porque a Padaria Espiritual veio antes da famosa Semana de Arte Moderna em São Paulo. E dizem até que uma coisa teria inspirado a outra. Exatamente. Então, a gente fala nas escolas da Semana de Arte Moderna
e não fala da padaria espiritual de Antônio Salles, Ótimo. Rodolfo Teófilo, José Carvalho. José Carvalho, que porventura é teu tio-avô, Não, é o teu bisavô, bisavô, pai de né? mamãe. Ok, pessoal, prazer enorme. estar Valeu, aqui. gente. Até mais. Até o próximo da história. Obrigado, Mauro.